Arquivos da Terra, Sicília. Olá, seja bem-vindo ao Planeta Infinito. Hoje viajamos até uma ilha onde o mar, o fogo e o tempo moldaram cada detalhe do que existe. A Sicília é uma das regiões mais antigas e importantes do Mediterrâneo. Sua posição no centro das rotas marítimas sempre fez da ilha um lugar estratégico, disputado e cheio de influências culturais. Entender sua história é entender como diferentes povos transformaram o Mediterrâneo ao longo dos séculos. A ocupação humana na Sicília começa ainda na pré-história. Povos antigos viviam em cavernas, pescavam, cultivavam a terra e criavam animais. Mesmo sem nomes, sem registros escritos e sem cidades organizadas, eles deixaram marcas que mostram como aprenderam a lidar com o ambiente da ilha. Um lugar fértil, mas marcado por terremotos e pela presença constante do vulcão Etna. Os primeiros contatos externos significativos vieram com os fenícios. Eles eram grandes navegadores e comerciantes. Não buscavam conquistar, mas criar pontos estratégicos de troca. Assim, a Sicília passou a fazer parte de uma rede comercial que conectava o Mediterrâneo Oriental ao Ocidental. Mas quem realmente mudou a história da ilha foram os gregos. A partir do século 8 a.C., eles fundaram cidades importantes como Siracusa, Agrigento e Selinunte. Trouxeram agricultura avançada, construíram templos, criaram teatros e desenvolveram sistemas políticos organizados. Siracusa chegou a ser uma das cidades mais poderosas do mundo grego. Esse período transformou a Sicília em um centro cultural e econômico. A presença grega, porém, não ficou sem disputa. Cartago, uma grande potência comercial do norte da África, também queria a Sicília. As duas civilizações entraram em conflito e a ilha se tornou palco de guerras longas e destrutivas. A partir desse momento, Roma passou a observar a região com mais atenção. Para os romanos, dominar a Sicília significava controlar o Mediterrâneo Ocidental. Com o tempo, Roma derrotou Cartago e fez da Sicília sua primeira província. Sob domínio romano, a ilha se tornou fundamental para o fornecimento de trigo da capital. Foi chamada de Celeiro de Roma. Estradas foram construídas, cidades foram reorganizadas e novas técnicas agrícolas foram aplicadas. Roma influenciou a língua, a política e o cotidiano da ilha, que prosperou, mas também sofreu com crises sociais, como as grandes revoltas de escravos. Depois da queda do Império Romano, a Sicília passou por um período de instabilidade. Godos, vândalos e depois os bizantinos disputaram o controle. Cada povo trouxe sua cultura e sua própria maneira de governar. Os bizantinos, por exemplo, deixaram mosaicos, novas estruturas religiosas e reforçaram o cristianismo na região. A partir do século IX, a ilha mudou novamente quando os árabes chegaram. Eles reorganizaram administrativamente o território, estimularam o comércio e transformaram a agricultura. Introduziram sistemas de irrigação, novas plantas e métodos de cultivo. Palermo cresceu e se tornou uma das cidades mais ricas e desenvolvidas da Europa medieval, com jardins, mercados e centros de aprendizado. A influência árabe marcou profundamente a cultura, a culinária e a linguagem da ilha. No século XI, os normandos conquistaram a região. Apesar da diferença cultural, eles mantiveram boa parte da administração árabe e incentivaram a convivência entre diferentes grupos, árabes, gregos, judeus e cristãos latinos.
Esse período criou uma fusão cultural rara e muito rica. Obras como a Catedral de Monreale mostram essa mistura: arquitetura normanda, decoração árabe e influência cristã convivendo no mesmo espaço. Com o tempo, a Sicília passou por outros dominadores: suábios, angevinos, aragoneses, espanhóis e bourbons de Nápoles. Cada domínio deixou elementos na política, na sociedade e na cultura. A aristocracia local se fortaleceu, enquanto boa parte da população continuou enfrentando pobreza e desigualdade. Mesmo assim, tradições sicilianas se consolidaram, criando uma identidade única. O século XIX foi decisivo. A unificação da Itália começou pela Sicília, com a Expedição dos Mil, liderada por Giuseppe Garibaldi. A ilha serviu como entrada para o movimento que formaria o país moderno. Porém, para muitos sicilianos, a unificação não trouxe o desenvolvimento esperado. A desigualdade entre norte e sul aumentou, e isso levou a grandes ondas migratórias para as Américas e para o norte da Europa. No século XX, a Sicília teve papel estratégico na Segunda Guerra Mundial, servindo como ponto de desembarque das tropas aliadas. Depois da guerra, problemas sociais persistentes abriram caminho para a presença de grupos criminosos, como a máfia siciliana, que influenciou a política e a economia por décadas. A partir dos anos 1980, o governo italiano intensificou o combate ao crime organizado, com operações históricas conduzidas por juízes como Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Paralelamente a esses desafios, a Sicília se modernizou. Hoje é uma das regiões culturais mais ricas da Itália. Recebe visitantes atraídos por templos gregos, catedrais normandas, mercados árabes, cidades costeiras e paisagens moldadas pelo Etna. A culinária siciliana, marcada por ingredientes e técnicas trazidas por diferentes civilizações, é considerada uma das mais importantes do Mediterrâneo. A Sicília atual é resultado de tudo isso: encontros, disputas, misturas e adaptações. É uma ilha que guarda marcas de cada povo que passou por lá e que transformou essas influências em algo próprio. Sua história mostra que o Mediterrâneo sempre foi um espaço de trocas e convivência, e a Sicília é talvez o melhor exemplo disso. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo e uma das regiões geológicas mais ativas da Europa. Sua paisagem é resultado de milhões de anos de movimentos tectônicos, erupções vulcânicas, mudanças climáticas e ações humanas. Tudo isso transformou a ilha num laboratório natural, onde o mar, as montanhas e o fogo subterrâneo convivem num equilíbrio dinâmico. A forma triangular da Sicília, muitas vezes chamada de trinácria, é o primeiro elemento visual que costuma chamar a atenção. Cada ponta da ilha se projeta em uma direção diferente. Uma para o norte, rumo ao mar Tirreno, outra para o sul, voltada ao Mediterrâneo, e a terceira para o leste, em direção ao mar Jônico. Essa forma não é apenas um detalhe geográfico, ela reflete os processos geológicos que moldaram a ilha, resultado da interação entre a placa tectônica africana e a placa euroasiática. A Sicília existe porque essas duas placas se encontram bem ali, no fundo do mar, numa área onde a placa africana pressiona, se desloca e empurra a borda sul da Europa. Esse movimento cria falhas, eleva montanhas e abre caminhos para o magma.
Por isso, a Sicília é uma das regiões mais sujeitas a terremotos e erupções vulcânicas no continente. O vulcão Etna é o símbolo mais evidente dessa atividade. Localizado na costa leste, ele é o maior vulcão ativo da Europa e um dos mais monitorados do mundo. Suas erupções variam de explosivas a efusivas e muitas vezes duram semanas ou meses. Apesar dos riscos, o Etna também é uma fonte de vida. Suas cinzas enriquecem o solo, tornando a região ao redor extremamente fértil. Vinhedos, pomares e plantações prosperam ali justamente por causa desse ciclo constante de destruição e renovação. Mas o Etna não é o único protagonista geológico da ilha. A Sicília faz parte de um conjunto vulcânico mais amplo que inclui as ilhas Eólias, ao norte, onde estão vulcões como Stromboli e Vulcano. Stromboli é conhecido por erupções contínuas há mais de 2000 anos, funcionando como um farol natural para navegadores desde a antiguidade. Já Vulcano inspirou o nome global para todos os outros vulcões. Tamanha era sua importância e presença nas narrativas antigas. Esses elementos formam um arco geológico que revela a força constante que atua sobre o Mediterrâneo. O relevo siciliano é marcado por essa atividade tectônica. A cadeia montanhosa dos Apeninos chega até a ilha e se divide em 3 grandes sistemas: os montes Madoni, Peloritani e Nebrodi. Essas montanhas criam variações climáticas e dão origem a vales profundos, planícies limitadas e áreas de difícil ocupação. As partes centrais da ilha são compostas por colinas, onde a agricultura se espalha há milênios. Já a costa, mais aberta, concentra cidades e portos, além de praias e falésias que revelam camadas geológicas expostas pela erosão. O clima siciliano é um clima mediterrâneo clássico, verões quentes e secos, invernos mais úmidos e temperaturas moderadas ao longo do ano. Porém, as montanhas criam microclimas. Enquanto áreas costeiras têm calor intenso e pouca chuva no verão, regiões mais elevadas registram temperaturas mais baixas e podem até ver neve. Essas diferenças influenciam diretamente o tipo de vegetação, o uso da terra e as atividades econômicas de cada região. A hidrografia da Sicília é relativamente limitada. Os rios da ilha são, em geral, curtos e dependem das chuvas sazonais. O Simeto é o maior deles, alimentado pelas encostas do Etna. Outros rios, como o Salso e o Alcantara, também têm papel importante na irrigação e na formação de vales férteis. O rio Alcantara, em especial, é famoso por suas gargantas formadas por colunas de basalto, um resultado direto do encontro entre lava antiga e água fria. As costas sicilianas oferecem uma diversidade impressionante. No leste, a proximidade com o Etna cria falésias íngremes e formações de lava solidificada que avançam até o mar. No norte, as praias são intercaladas por montanhas que chegam perto da costa. No oeste e no sul, predominam planícies costeiras mais suaves, ideais para a agricultura. Essas diferenças moldam a economia local e influenciam o tipo de ocupação humana em cada região. A geologia da Sicília também explica a riqueza mineral da ilha. Desde a antiguidade, a região se destacou na produção de sal, enxofre e outros minerais presentes em suas formações rochosas. Durante séculos, o enxofre siciliano foi exportado para vários países, alimentando indústrias e processos químicos. Hoje, essa atividade diminuiu, mas deixou marcas profundas na paisagem e na organização social de algumas áreas.
Outro elemento importante é a relação entre o solo e a agricultura. A combinação de clima, relevo e influência vulcânica faz com que a Sicília produza alimentos de qualidade excepcional. Olivais, vinhedos, amendoeiras, pistaches, citros e cereais crescem com facilidade. Isso faz da agricultura uma atividade central na história econômica da ilha. A fertilidade do solo foi um dos motivos que atraiu tantos povos ao longo dos séculos. A geografia da Sicília também tem implicações na cultura. A separação física entre montanhas, vales e áreas costeiras ajudou a criar comunidades com tradições próprias. Muitas cidades cresceram isoladas umas das outras por séculos, desenvolvendo dialetos, gastronomias e costumes únicos. Essa diversidade cultural tem raízes diretas na geografia acidentada da ilha. Além disso, a localização da Sicília sempre a colocou no centro das rotas marítimas. O Canal da Sicília, entre a ilha e a Tunísia, foi por séculos uma passagem importante para navegadores e comerciantes. Essa posição fez da ilha um ponto de encontro de civilizações, mas também de conflitos. Até hoje, a geografia continua influenciando sua função estratégica no Mediterrâneo. No presente, a Sicília enfrenta desafios ambientais ligados à sua geografia e clima. O aumento das temperaturas, a redução das chuvas e a erosão costeira afetam ecossistemas e atividades econômicas. Ao mesmo tempo, a presença dos vulcões exige monitoramento constante, mas também atrai turistas, pesquisadores e curiosos do mundo inteiro. Quando olhamos para a ilha como um todo, fica claro que a Sicília é resultado de um equilíbrio delicado entre forças naturais e ações humanas. Montanhas, mares, vulcões e clima se combinam para criar uma paisagem diversificada, dinâmica e cheia de contrastes. É uma geografia que revela movimento, transformação e adaptação, características que acompanham a ilha desde antes da história escrita. A cultura da Sicília é uma das mais complexas e ricas do Mediterrâneo. A ilha recebeu povos diferentes durante milênios: gregos, romanos, árabes, normandos, espanhóis e muitos outros. E cada um deixou marcas profundas na língua, na gastronomia, na arquitetura e na forma como as pessoas vivem. Por isso, quando falamos de cultura siciliana, falamos de uma construção coletiva, feita lentamente através da convivência, da resistência e da adaptação. A sociedade siciliana sempre foi moldada, antes de tudo, pela geografia. Montanhas, vales isolados e cidades costeiras formaram comunidades que cresceram separadas, umas das outras, por longos períodos. Cada região desenvolveu tradições próprias, dialetos diferentes e maneiras distintas de lidar com a vida cotidiana. Essa diversidade interna é um dos aspectos mais marcantes da cultura da ilha. A língua siciliana, por exemplo, é um reflexo direto dessa história. O siciliano não é apenas uma variação do italiano, é uma língua com vocabulário próprio, influências árabes, latinas, gregas e até normandas. Cada cidade tem seu sotaque e seus termos particulares. Embora o italiano seja a língua oficial, o siciliano continua sendo usado no dia a dia, principalmente em conversas informais, música popular, teatro e expressões tradicionais. Outra característica forte da sociedade siciliana é a importância das tradições familiares.
A família é o núcleo central da vida social. Eventos, celebrações e até decisões importantes muitas vezes giram em torno da opinião familiar. Essa estrutura, herdada de séculos de vida comunitária, cria uma rede de apoio forte, especialmente em regiões rurais. Ao mesmo tempo, também traz desafios, como hierarquias rígidas e expectativas sociais tradicionais. A religião também desempenha papel crucial na identidade cultural da Sicília. O catolicismo é dominante, fruto da longa influência romana, normanda e espanhola. Festas religiosas mobilizam cidades inteiras, misturando fé, música, comidas típicas e procissões que atravessam ruas estreitas. A festa de Santa Ágata em Catânia e a de Santa Rosalina em Palermo são dois exemplos de celebrações que combinam devoção com um forte senso de comunidade. Mesmo com a modernização, essas festas continuam sendo pilares sociais que conectam passado e presente. A culinária é outro elemento central da vida siciliana. Influenciada por séculos de trocas culturais, ela é considerada uma das mais ricas da Itália. O uso de ingredientes como limão, laranja, pistache, amêndoas, berinjela, tomate e frutos do mar revela a mistura entre tradições árabes, gregas e mediterrâneas. Pratos famosos como arancini, caponata, pasta alla norma, cannoli e granita mostram a diversidade de sabores da ilha. A alimentação para os sicilianos não é apenas uma necessidade, é um ritual social, um momento de encontro e convivência. Na arquitetura, a mistura cultural fica evidente. As cidades sicilianas são verdadeiros museus a céu aberto. Em Palermo, edifícios árabe-normandos convivem com igrejas barrocas e palácios espanhóis. Em Siracusa, convivem templos gregos, teatros clássicos e construções medievais. Essa diversidade arquitetônica não é apenas estética. Ela representa camadas históricas que permanecem visíveis no espaço urbano. Caminhar por uma cidade siciliana é, muitas vezes, caminhar por diferentes eras ao mesmo tempo. A arte e a literatura também refletem a identidade da ilha. Escritores como Luigi Pirandello, Giovanni Verga e Leonardo Sciascia retrataram questões sociais, morais e políticas da Sicília, mostrando suas contradições e complexidades. A ópera dos Pupi, os tradicionais marionetes sicilianos, é um patrimônio cultural reconhecido pela Unesco. Esses bonecos representam histórias de cavaleiros medievais, lutas épicas e símbolos da honra e da coragem, valores que marcaram a imaginação popular durante séculos. Quando falamos da sociedade siciliana, também é preciso abordar temas delicados, como a presença histórica da máfia. Embora a cultura siciliana seja muito maior e mais rica do que esse fenômeno, a máfia influenciou a organização social, econômica e política da ilha durante boa parte dos séculos XIX e XX. A partir dos anos 1980, o combate ao crime organizado ganhou força e figuras como Giovanni Falcone e Paolo Borsellino se tornaram símbolos da luta pela justiça. Hoje, apesar de ainda existirem desafios, a Sicília vive um processo constante de reconstrução social e rejeição às estruturas mafiosas. A cultura siciliana também tem uma forte relação com o trabalho e a identidade. A agricultura, por exemplo, moldou costumes e ritmos sociais durante milênios. Mesmo com a urbanização crescente, muitas tradições rurais permanecem.
como festas de colheita, feiras de produtores locais e receitas transmitidas entre gerações. A pesca, especialmente nas cidades costeiras, também continua sendo parte importante da economia e da vida cotidiana. Outro aspecto marcante é a hospitalidade. A tradição de receber bem visitantes é uma herança de séculos de convivência com estrangeiros. Mercadores, comerciantes, soldados, viajantes e imigrantes sempre passaram pela ilha. Essa mistura constante criou uma cultura aberta ao diálogo, embora também marcada por uma forte identidade local. O resultado é uma sociedade orgulhosa de suas raízes, mas curiosa em relação ao mundo exterior. No campo das artes populares, festivais, músicas folclóricas e celebrações comunitárias continuam vivos. Muitas dessas tradições variam de cidade para cidade e refletem a diversidade interna da ilha. Em algumas regiões, tambores e instrumentos antigos acompanham festas religiosas. Em outras, o foco é a culinária, com eventos dedicados ao pistache, à amêndoa, ao vinho ou ao marisco. Cada festa conta uma história, e cada história revela um pedaço da identidade siciliana. A modernidade trouxe desafios importantes para a sociedade da ilha. O desemprego, a migração de jovens e a desigualdade regional são questões presentes. Mesmo assim, a Sicília vive um renascimento cultural, tecnológico e turístico. Universidades, centros de pesquisa e projetos culturais estão crescendo. A valorização da história local, aliada ao interesse crescente pelo Mediterrâneo, fortalece iniciativas que unem tradição e inovação. Hoje a cultura siciliana é resultado de tudo aquilo que a ilha viveu. Invasões, convivências pacíficas, conflitos, trocas e adaptações. É uma cultura que não se resume a um único estilo, mas a uma soma de influências que construíram um modo de vida único. A Sicília é um lugar onde o passado está sempre presente, mas onde o futuro também é construído com criatividade, resistência e identidade. Falar da sociedade siciliana é falar de pessoas que aprenderam a viver entre montanhas, mares e vulcões, e que transformaram isso numa forma de ver o mundo. É uma cultura vibrante, cheia de contrastes e extremamente rica. Uma cultura que cresceu a partir da diversidade e segue se reinventando sem perder suas raízes. Assim, se encerram os arquivos da Sicília. Uma ilha onde cada pedra, cada vila e cada sopro de vento carrega séculos de encontros, disputas e renascimentos. Se você curtiu essa viagem pelo tempo e pela geografia profunda do Mediterrâneo, não esquece de fortalecer. Deixe o like, compartilhe com quem ama explorar o planeta e se inscreva no canal para continuar viajando com a gente pelos mistérios da Terra. E claro, ativa o sininho para não perder o próximo episódio dos Arquivos da Terra. Aqui, cada domingo, abre uma nova janela para o mundo. Até a próxima jornada.